Então, olha, esse é o nosso 15º encontro, o tema é Crescer diante de Deus e dos homens. Para iniciar o nosso encontro, como já é de costume, nós vamos fazer a nossa oração, ok? Primeiro vamos fazer o sinal da cruz. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Crescer diante de Deus e dos homens. Este é o tema do nosso encontro. Então, Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. E o que é crescer em estatura, sabedoria e graça? Então, vamos aprender da melhor forma, que é com a Bíblia. Vamos ler Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. A Marilúcia vai ler para nós e vocês vão acompanhar no texto, certo? Jesus aos 12 anos. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo os costumes da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que eles estivessem com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontraram. Voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, acharam-no no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, aqui a gente tem uma figura de Jesus lá no templo. Esses senhores que estão ali aparecendo eram os doutores da lei, ou melhor, seriam os sacerdotes, né, daquela época. E Jesus ficava ali escutando eles pregarem, fazia perguntas, interrogava, eles respondiam e, ao mesmo tempo, eles também perguntavam a Jesus, que respondia tudo com muita sabedoria. Jesus é o modelo para a nossa infância, adolescência e toda a nossa vida. Com a ajuda de Maria, sua mãe, e José, o pai que Deus escolheu para cuidar de Jesus, ele foi crescendo como qualquer outro menino. Jesus brincava, comia, dormia e cuidava do teu corpo. E Maria e José ficavam felizes ao ver Jesus crescer em estatura. Maria ensinou Jesus a ler, depois no templo, com os doutores, Jesus aprendeu a ler livros mais difíceis. Assim como nós, Jesus cresceu em sabedoria. José, que era carpinteiro, ensinou a Jesus o seu ofício. Maria teve um papel importantíssimo, fundamental na vida de Jesus. Ela foi, sendo mãe de Jesus,
ela cuidou de Jesus desde pequeno, ela ensinou Jesus a rezar, ensinou Jesus a ler e escrever. E Jesus, ele era uma criança como qualquer outro. Ele não tinha grandes poderes sobrenaturais, ele era uma criança como outra qualquer. E Maria e José, seus pais, ficavam muito felizes de vê-lo crescer em estatura. E vocês estão vendo nesta foto, prestem bem atenção nessa foto. É uma marcenaria. O que é uma marcenaria? Alguém sabe o que é uma marcenaria? É onde fabrica-se móveis. Vocês estão vendo? Prestem atenção. Estão vendo os instrumentos que eles estão usando? Jesus está com um martelinho, ele está entalhando uma madeira. E José está com uma serra serrando a madeira. E Maria, preste atenção. O que Maria está segurando? Ela também está segurando o instrumento, ela está trabalhando também. Ela está segurando um tear que fabrica tecidos. E José, o seu pai adotivo, ele estava ensinando o seu ofício, o seu trabalho para Jesus. Então, José ensinou Jesus a ser carpinteiro, assim como ele. Marceneiro e carpinteiro é a mesma coisa, tá? Hoje as duas coisas são iguais. Então, na Bíblia já está se mostrando a importância do trabalho. O trabalho é importante para qualquer um de nós. Olha Jesus está aprendendo a trabalhar desde criança, desde pequeno. Olha a importância do trabalho. E isso já é mostrado nas escrituras para nós. E Jesus não se limitou a crescer em estatura e em sabedoria, pois a mãe ensinou-o a rezar, a falar com o Pai do céu. Jesus sentia-se feliz ao falar com Deus Pai e falava muito com ele. Por isso, Jesus era um menino muito bom, amigo de todos, que procurava fazer a vontade do Pai do céu, e assim Jesus crescia em graça, crescia no amor de Deus Pai. Estamos vendo ali Jesus orando, né? E a oração é a melhor forma da gente ficar amigo de Deus, né? É através da oração que a gente cria uma intimidade com Deus. Por isso é importante orar, aprender a rezar com os nossos pais, saber agradecer a vida que temos, né? Porque assim Deus fica feliz conosco, né? É importante para nós e para a nossa fé. À medida que nós vamos à igreja, aprendemos as coisas de Deus, lemos a Bíblia, participamos da catequese, nós estamos ficando mais íntimos de Deus, nós vamos aprender a falar com Deus. E isso é crescer em graça. Então, uma coisa que eu quero completar no slide anterior é a respeito. Então, o que contribuiu para Jesus crescer foi sua família. O exemplo dos seus pais, o conhecimento de Deus, pela participação das orações no templo e pelo entendimento dos escritos sagrados. Na época, naquela foto anterior lá que eu estava mostrando para vocês, Jesus já tinha 12 anos. Com 12 anos, na época, já era considerado tipo uma maioridade na lei judaica. Então, a criança já podia aprender um ofício, tanto é que José estava aprendendo lá, José estava ensinando o seu ofício para Jesus, e também participavam das leituras sagradas no templo. Isso aos 2 anos, já começava aos 12 anos. E o que nos faz crescer? E completando lá acima, também a Escritura está nos mostrando aqui a importância da família. O que contribuiu para Jesus crescer foi a sua família. O exemplo dos seus pais, o exemplo de Maria, o exemplo de José. E também pelas participações das orações no templo, que a partir dos 12 anos, como eu falei, já podia participar das leituras, do entendimento dos escritos sagrados. E o que faz crescer? O que nos faz crescer? Desculpa. Em tamanho, alimentação adequada, boa higiene, atividades físicas, bom sono. Em sabedoria, prestar atenção nas pessoas, controlar a raiva, a ansiedade, exercitar a paciência, tolerância, perseverança.
participar das atividades escolares, brincadeiras, que é muito legal, né? E jogos educativos, ler bons livros, seguir bons exemplos, etc. Então, prestar atenção nas pessoas. Esse prestar atenção nas pessoas é seguir os bons exemplos, tá? O que as pessoas fazem de bom. Controlar a raiva e a ansiedade. É acalmar o nosso coração. Ansiedade é a gente querer tudo para ontem. Eu pedi quando a gente pede alguma coisa para uma pessoa, aquilo tem que ser para na hora. Não, nem tudo pode ser feito na hora. Saber esperar, certo? Isso é controlar a ansiedade. Exercitar a paciência, ter paciência com o irmãozinho, por exemplo. Tolerância, perseverança, é manter, por exemplo, perseverar em levantar cedo e fazer as nossas tarefas, isso é perseverar. Oração, perseverar na oração, por exemplo, tá? Participar das atividades escolares, ler bons livros. Então, já falei isso, já estou repetindo, né? Em graça, o que é crescer em graça? Oração, participar da comunidade, conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, participar das missas, obedecer aos pais, participação na catequese, fazer sempre o bem, escutar o que Deus fala ao nosso coração. Então, isso de crescer em graça, né? A oração é o primeiro passo para nós crescermos em graça. Aí depois vem as ações, tem a oração, depois vem as ações. Então, participar da comunidade, conhecendo cada vez mais Jesus Cristo. Isso, um exemplo disso é a igreja, ir à missa, encontrando nossos amigos, ouvindo a voz de Deus lá durante a missa, através das escrituras, obedecendo aos pais. Obedecer aos pais é muito importante. A obediência aos pais, nossa, o coração de Deus se alegra muito conosco quando a gente obedece aos nossos pais. E tudo começa com a obediência. A graça acontece com a nossa obediência. Participar da catequese, vocês estão no caminho da graça. Olha que maravilha, vocês terem a graça de poder participar da catequese. Fazer sempre o bem, escutar o que Deus fala no nosso coração. Então, duas maneiras, né? Nas orações, nossas orações diárias, e ir à missa. E na missa lá, Deus está falando conosco o tempo todo lá. Cada leitura que nós ouvimos na missa, cada leitura sagrada, é Deus que está nos falando no nosso coração. Então, vocês viram lá na leitura da Bíblia, né, a passagem que Jesus foi com sua família, né, quando ele completou 12 anos, assistir, né, ir lá orar no templo. E lá ele se encantou e começou a conversar com os doutores da lei, e não só questionando e eles respondendo, mas eles também, quando perguntavam, ele argumentava com muita sabedoria. Tanto que ele ficou ali, seus pais voltaram, né, foram para a comitiva de volta a Nazaré, e só se deram conta, porque era muita gente, eles estavam com uma comitiva muito grande, se deram conta quase que no meio do caminho. E voltaram para procurar Jesus e viram lá acharam ele orando lá no templo, conversando com os doutores da lei. Então, nós vimos aí a vida de Jesus, né? Lá criado pelos pais dele, Maria deles ensinando, né? Ele a escrever, a ler os ofícios de casa, um trabalho, e depois, principalmente, Maria passando para ele todo o conhecimento de oração, de conhecer a Deus, de buscar a Deus. Então, na nossa vida, nós também temos todas essas etapas na nossa vida. E para isso, nós colocamos aqui uma atividade em que vocês vão responder, conversando com os pais de vocês, vocês vão escrever na vida de vocês. Como que vocês fazem? Como que é para crescer em estatura? Como que vocês fazem para crescer em sabedoria e em graça? Então, vocês vão conversar com o papai e com a mamãe, vão tirar as dúvidas com eles, né? E vão escrever aí no caderninho de vocês cada um desses itens, como é na vida de vocês. Assim como Jesus teve a vida de vocês, o que hoje acontece na vida de vocês, para vocês terem esse desenvolvimento, ok?
Só completando o que a Maria Lúcia falou, inclusive na leitura, quando Maria e José perderam Jesus, que eles voltaram lá, que eles estavam no templo, notem que foi falado na Escritura que Jesus voltou para casa com seus pais e foi submisso. O que é esse submisso? Submisso não é uma palavra negativa, que muitas vezes a gente acha a submissão uma palavra negativa. Nesse caso, ele foi obediente. Então, Jesus quer nos mostrar a obediência aos pais, que é essencial na nossa vida. Isso, e a obediência também às leis de Deus, né? Também. Porque Deus só nos ensina coisas boas e quer coisas boas para a nossa vida, né? Se vocês prestarem atenção, todo o ensinamento de Deus é para que a gente tenha uma vida boa junto aos pais, à comunidade, para que a gente não cometa nenhum erro, para que a gente faça o melhor da nossa vida, tá ok? Então, agora nós vamos encerrar o nosso encontro pedindo a proteção do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém.